Amém. Boa noite a todos os irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Adson, da Igreja Sal da Terra, Rio Verde. E nós estamos aqui mais uma vez, nesse domingo, para o nosso encontro, para a nossa reunião, para a nossa comunhão. Nós cremos que Deus tem algo a revelar ao nosso coração. E nós cremos que se estamos juntos aqui, nós aqui na igreja, você aí de casa, é porque Deus tem um propósito para tudo isso. Deus se alegra na comunhão e que o Espírito Santo dele tenha liberdade em nosso meio. Eu gostaria de orar com você. Eu estou aqui mais o Vinícius, que vai estar adorando, louvando conosco, e que nós possamos ter uma noite especial, que venha o reino de Deus nas nossas vidas, que ele se manifeste no nosso meio. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos aqui. Muitos gostariam, mas não podem. E o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado misericórdia, derramado sobre nós. E se estamos aqui é porque o Senhor tem um projeto e um plano para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. E que aquele que chegou triste a essa live, a este culto, aquele que chegou abatido, aquele que chegou com problemas, que ele possa sair daqui com as respostas, Senhor, que o coração precisa. Que nós não venhamos aqui, Senhor, ouvir aquilo que nós queremos apenas, mas que o Senhor traga, Senhor, uma palavra que nós precisamos. Em nome de Jesus, que nós possamos ter um encontro diferente aqui e que isso possa transformar as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, no poder que há na comunhão, porque nós cremos que o Teu Espírito na comunhão se revela a Tua vontade, Deus, e é a Tua vontade que nos liberta, é a Tua verdade, que ela possa gerar frutos em nós e que hoje seja algo marcante, que seja um ponto fundamental nas nossas vidas, que nós possamos compreender isso e guardar essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, nós abrimos, Senhor, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós o vejamos, para que nós o sentimos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o Seu nome grande E te dar, Senhor, e te todo dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. É para isso que nós estamos aqui, para te dar o louvor, Senhor, para te adorar, para entregar tudo o que nós temos. Profundo do mar, Nos mais altos, nos mais altos céus, e mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. O meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Pois tudo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus meu. Pois tudo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. nós entregamos tudo, Senhor. Nós entregamos tudo que nós temos, tudo que nós somos ao Senhor. Pois tudo que nós somos e temos pertencem a Ti, pertencem ao Teu reino. Que não haja sobras, que não haja dúvidas, que nós possamos, Senhor, nos entregar plenamente por inteiros, para que nós experimentemos a Tua boa, a Tua perfeita vontade. Aleluia. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus meu. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus meu. Aleluia, Senhor, nós te adoramos. Nós somos gratos, Deus, porque nós entendemos, Senhor, o Teu chamado, o Teu plano para as nossas vidas. Que o nosso coração possa estar convicto, Senhor, cheio de fé e de gratidão, porque nós cremos que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Amém.
Amém. Como nós vimos no vídeo que passou, o Evangelho ele é feito de um compromisso. O Evangelho ele é compartilhado. Para que haja essa transmissão do Evangelho, nós que estamos vivendo em um tempo de isolamento, de pandemia, é necessária intimidade, é necessário contato, é necessária a relação. Nós vivemos em um mundo que nós carecemos de relações verdadeiras. Nós vivemos relações que são superficiais, baseadas naquilo que a gente aparenta, naquilo que a gente quer que as pessoas vejam de nós. E o que falta para o Evangelho fazer diferença no mundo em que nós vivemos é exatamente essa proximidade. Se a gente olhar as estatísticas, a gente percebe que a igreja evangélica, o número de pessoas que se dizem cristãs, cresce cada vez mais. Mas também, se olharmos para as estatísticas, nós percebemos que a violência, a fome, a miséria cresce tanto quanto a igreja. A conta não bate. E provavelmente não bata porque a nossa relação como igreja está sendo falha. Nós queremos parecer alguma coisa que nós não somos. E o Evangelho nunca foi um discurso. O Evangelho foi um modo de vida. Jesus pregava através das referências que ele dava. E quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente prega, a gente mais envergonha o Evangelho do que testifica, testemunha. Que nossa missão seja compartilhar, transcender. Que a nossa missão seja ser tão próximo das pessoas, que as pessoas elas sintam o Evangelho que flui de nós. Elas sintam essas boas notícias, elas sintam a presença de Cristo. Que não seja só um discurso, mas que o reino do Senhor, o reino de Deus, ele venha até nós. Primeiro ele venha até nós, para que depois ele seja transmitido. E exatamente igual essa pandemia, igual esse vírus, transmitido. Através do toque, do abraço, da relação. Através de nós. Amém? Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade
de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízes. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Amém. Antes da gente passar para a palavra, eu gostaria de orar com você. Que o Senhor possa, nesse momento, que Ele possa nos conduzir a uma mudança de vida. Se você tiver oportunidade, você que está assistindo aí ao vivo, compartilhe esse momento agora, compartilhe esse vídeo agora, para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. A gente vai interceder por aqueles que estão assistindo, que estão participando conosco. Que o Senhor possa estabelecer cura aí. E quando eu falo cura, eu não falo cura somente física de uma doença. Nós precisamos dela. Mas que o Senhor possa estabelecer cura em todas as áreas, em todos os aspectos. Talvez você esteja doente emocionalmente. Talvez o seu espírito esteja frágil, falho. Que o Senhor possa curar. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, em comunhão, em relação, crendo que o Teu Espírito Santo tem liberdade em nosso meio e Ele se faz presente, Ele se manifesta. Nós podemos sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a cura que as pessoas precisam, que as pessoas que não podem estar aqui conosco juntos, mas que estão do outro lado da tela, que elas possam, Senhor, sentir a Tua presença como nós estamos sentindo, que ela possa, Senhor, receber a cura que ela precisa, Senhor, que ela possa entender os Teus caminhos, que ela possa entender os Teus desígnios. Em nome de Jesus, que nós possamos ter os nossos olhos abertos e que em toda situação, em toda, nós possamos Te enxergar e Te ver. Que tudo que nós fizermos, Senhor, seja para a Tua honra, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Chegou a hora da nossa mensagem, chegou a hora da nossa palavra. Nós estamos ao vivo aqui no nosso Facebook Sal da Terra Rio Verde. Também no nosso Instagram Sal da Terra Rio Verde. Nós vivemos um tempo em que as coisas mudam. A dinâmica das coisas muda e a gente vive um novo normal. Eu não sei se você já pensou nisso, mas dificilmente as coisas voltarão a ser como eram. Dificilmente. Igual não vai ser. As relações mudaram, o contato mudou, a forma como as pessoas enxergam a outra mudou, talvez o olhar para si mesmo, para a família. As dinâmicas mudam, a vida muda. E geralmente nós só estamos dispostos a mudar quando nós somos tirados da nossa zona de conforto. Porque quando as coisas acontecem progressivamente, a gente perde a noção das mudanças que ocorreram no decorrer do tempo. As coisas mudam devagar e você não percebe. Mas quando acontece algo grande, algo que é inesperado, nós nos assustamos e isso incomoda demais a gente. Eu costumo falar que o Evangelho ele incomoda. Incomoda. Porque ele compõe aquela voz que fica na nossa mente, na nossa cabeça, nos revelando aquilo que nós temos que fazer e não fazer, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. É o Espírito Santo falando ao nosso espírito, nos convencendo da verdade, do juízo e da justiça. Lá em Mateus capítulo 6, verso 10, a gente vê um dos ensinamentos mais famosos de Jesus. No final ali do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Jesus desce do monte e começa a ensinar de forma particular os seus discípulos. Aquela multidão que o seguia já estava mais próxima, mais íntima de Cristo. E ali ele começou a ensinar através de parábolas, através de metáforas, ensinando para as pessoas a respeito do seu reino. Lá em Mateus capítulo 6, ele condensa tudo isso. E ele nos ensina uma oração. Aqueles discípulos que chegaram até Jesus, eles questionaram: Jesus, mas então como a gente deve orar? Já que o Senhor nos ensinou todas essas coisas, e todas essas coisas que o Senhor ensinou iam de encontro com aquilo que a gente acreditava ser a verdade, como a gente deve orar? Jesus então ensina a oração que foi conhecida como a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí no verso 10, venha o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O livro de Mateus, ele é diferente dos outros evangelhos. E cada um tem a sua particularidade. O livro de Mateus, ele tenta mostrar um Cristo rei, um Cristo que é soberano, um Cristo filho de Davi, que vai reinar sobre o povo prometido, sobre a terra de Israel. Marcos tenta mostrar um Cristo servo, um Cristo humano. Lucas tenta mostrar um Cristo homem, filho do homem. João tenta mostrar um Cristo que é Deus. Mais de 30 vezes a palavra reino se repete no livro de Mateus. E a gente pode apontar com toda certeza que essa era a mensagem central do ministério de Cristo. Ele queria apresentar o seu reino para as pessoas. Ele queria disseminar a vontade do seu reino para as pessoas. Mas como a gente faz isso? Cristo ele deixa tão claro que ele diz lá no verso 33, logo depois desse ensinamento, dessa oração, que nós devemos buscar o reino de Deus em toda a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Uma coisa que Cristo deixa claro é que se nós quisermos viver alegres, felizes, em paz, não a paz que o mundo oferece para nós, mas a paz de verdade, aquela paz que nos faz deitar no travesseiro e dormir bem, sabendo que nós temos um plano nas nossas vidas. Essa paz só vem quando a gente entende o que é o reino de Deus. Se a gente não entender que esse reino ele existe, como ele é e quando ele vem, nós não viveremos uma vida plena em Cristo. Não tem como, porque só entendendo o que é o reino, a gente entende como buscá-lo.
E depois que a gente entende como buscá-lo, as demais coisas são fúteis. Porque a principal é o reino de Deus, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. A prioridade deve ser buscar esse reino. Mas o que é esse reino? A gente cantou aqui para que venha o reino de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Mas o que é essa vontade? O que é esse reino? Se nós observarmos, e hoje fica mais fácil ainda em tempos de Netflix, de internet aí, de filmes à vontade, alguns seriados que mostram como eram os reinados antigamente, que mostram rainhas, que mostram castelos exuberantes, que mostram cavaleiros corajosos, que mostram uma tal etiqueta acima de todas as coisas, ou pobres miseráveis lá jogados na lama. O que é esse reino? O reino é um território cujos habitantes eles estão sujeitos à vontade de um rei. Reino é cultura. Aquilo que aquele povo produz em relação à vontade do rei, a gente chama de reino, cultura. Aquelas pessoas, elas não se ajuntavam ao rei por acaso. E por mais que a gente imagine essa figura de um rei, de um monarca ruim, aquelas pessoas, elas se ajuntavam a esse rei porque eles garantiam algumas coisas, que é as mesmas coisas que Cristo nos garante. O reino primeiro ele é composto de uma terra, de uma morada. E Cristo, mais do que nunca, acima de tudo, Ele morreu, Ele ressuscitou para nos preparar um lugar. O reino ele é composto de um território, de um lugar. Sem esse lugar não existe reino. O nosso lugar, a nossa morada, é o céu. Não porque é um lugar onde nós possamos tocar, ou como diz nas canções, as ruas são de ouro, os rios de cristais, jaspe. O céu é o nosso lugar porque Jesus vai estar lá. Quando a gente fala morada, casa, a gente não fala de uma construção. Quando a gente fala casa, a gente fala de um lugar onde nós somos, de um lugar onde nós expressamos quem nós somos, onde nós revelamos o nosso ser, a nossa vontade. Então Jesus ele veio, Ele morreu, Ele sacrificou por nós, Ele morreu, sacrificou por você, Ele ressuscitou para que você tivesse um lugar. Só quem sabe o valor da sua casa, só quem reconhece o valor da sua casa vai entender o que eu estou falando. A melhor parte de uma viagem, por mais assim, linda, maravilhosa que ela seja, a maior parte de uma viagem é voltar para casa, é estar junto, é retornar para a nossa cama, para o nosso lar. Nós nos afastamos de Deus no momento em que nós pecamos. Nós abandonamos a Deus várias vezes. Quantas vezes a gente faz isso por dia? Nós negamos a sua soberania e a sua vontade. É aí que Cristo entra. Nós tínhamos um lar e nós saímos desse lar, e Jesus morreu e ressuscitou para nos trazer de volta. Um reino, além de ser composto por um lar, de um território, ele é composto por pessoas, habitantes. Não existe reino de uma pessoa só. Cristo, dentro do plano de Deus, Ele nos criou, Ele se entregou por nós, Ele nos trouxe de volta para nos constituirmos família, para nos formar um povo, uma família. Porque tão importante quanto você ter onde voltar, é você ter para quem voltar. Jesus ele então prepara um lugar, Ele prepara um povo para nos receber. O nosso próximo, Jesus constitui uma família. Jesus ele prepara uma nação inteira. Jesus prepara um reino. Mas acima de tudo, acima de todas as coisas, para que nós tenhamos um lugar para viver e para que nós tenhamos um povo para nos relacionar, tem uma condição, é aquilo que o rei exige
dos seus servos. É aquilo que Cristo exige de nós. Compreender, entender e obedecer à sua vontade. Aquelas pessoas que viviam naquela época, há 500, há 1000 anos atrás, elas viviam no território porque ele garantia proteção para elas. O rei oferecia terras. O rei oferecia, em alguns casos, até educação. Oferecia, em alguns casos, comida. Mas, acima de tudo, ele oferecia um propósito. Ele oferecia valores. Não era qualquer um que chegava e entrava e fazia parte do reino. Para você fazer parte de um reino, você tinha que fazer uma confissão, um juramento. Lealdade ao rei. E a partir dali, você poderia viver naquele reino, usufruir todas as coisas boas que ele te oferecia. Mas o seu olhar teria que ser o mesmo olhar do rei. Agora, as decisões que você toma, as relações que você estabelece, elas não se baseiam naquilo que você aprendeu no decorrer da sua vida. Elas se baseiam na vontade do rei. Cristo nos chamou para ser povo, para ser família. Mas para que isso aconteça, nós temos que viver de acordo com a sua vontade. Os nossos olhos têm que se abrir. Se nós não enxergarmos aquilo que está ao nosso redor como Cristo enxergaria, a gente pode viver uma vida religiosa, a gente pode viver uma vida de aparências, a gente pode viver uma vida em que nós buscamos várias e várias coisas, mas no final das contas o que vai faltar é o reino de Deus, que é o que faz a diferença. O resto fica na superfície. Para vivermos nesse reino, nós devemos contemplar todos os valores. E a gente vê lá em Romanos capítulo 11, verso 36, esses valores. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não tem como fugir disso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A gente falou isso já. Ele é a nossa origem. Ele é o nosso meio e modo de fazer as coisas. E ele é o nosso alvo. Jesus, ele repete várias vezes sobre o seu reino. E um alerta que ele dá nos chama a atenção. Ele diz que muitos usarão o reino dele para buscar várias coisas. Mas no final das contas ele não vai conhecer essas pessoas. Porque por mais que elas buscavam várias coisas, elas não compartilhavam dos seus valores e de sua vontade. Já pensou isso? Que às vezes você está ajudando alguém, mas está ajudando alguém com a intenção errada. Você está fazendo as coisas, mas está fazendo as coisas com o objetivo errado. Ou talvez você está com a intenção boa, o objetivo certo, mas está fazendo do jeito errado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu falei que a gente vive de aparência. E Jesus dá um alerta: busquem primeiro o reino de Deus. Esqueça essas coisas aparentes, comida, bebida, vestes. Esqueça isso. Busca aquilo que é primordial. E aí você, na hora do aperto, na hora da dificuldade, levanta a mão e clama: Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Quando você está na cama do hospital, quando você está na fila do desemprego lá, buscando um trabalho, entregando o currículo, quando você é dispensado por alguém que você gosta, você fala: Deus, se o Senhor trazer essa pessoa para mim, se você me dá esse emprego que eu preciso, se o Senhor me arrumar algo que eu preciso, um dinheiro, um lugar para ficar, se o Senhor tirar dessa cama de hospital, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu faço tudo que o Senhor quer. Agora eu te pergunto: você vive, você que se diz cristão, você vive de acordo com o reino de Deus? Você vive como se Jesus fosse rei de verdade? Se você não vive como se Jesus fosse rei de verdade, talvez você esteja buscando outras coisas à frente. Tudo que você tem que fazer, você tem que olhar com o olhar de Cristo. Porque você pode estar fazendo as coisas na intenção certa, de modo errado, e vice-versa, por aí vai. Não adianta, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Na hora de tomar a decisão, quando você está sozinho, na hora da intenção do seu coração, na hora de ajudar alguém, você vive como se você estivesse obedecendo a Deus? O próprio Paulo diz: olha, independente do que vocês façam, se vocês comerem, se vocês beberem, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para revelar quem Deus é. Você vive como se soubesse que Deus tem um plano para a sua vida? Ou você vive como se você soubesse que você tem um plano para a sua vida? Você determina todas as coisas. A gente fica angustiado quando a gente atrasa para algum lugar. A gente fica angustiado quando algum plano que a gente faz não dá certo. A gente se desespera quando alguma coisa que a gente planeja dá errado. E dá errado mesmo, muitas coisas dão erradas. A única coisa que a gente tem que entender é que vai dar errado, mas as coisas cooperam para o bem. Se aquilo não gerar aprendizado em nós, a gente não está vivendo de acordo com o reino de Deus, porque Deus tem um plano para nós, e Ele não erra. Por mais que nós sejamos bagunçados, atrapalhados, organizados, Ele não é. Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele te ama. Chega a um ponto que nós vamos vivendo tanto a vontade de Deus nas nossas vidas, que as nossas vontades vão se coincidindo. Lembra que eu falei do que é cultura? Reino é cultura? Chega um ponto que as pessoas vão olhar para você, e ao invés delas verem você, Adson, Vinícius, elas vão olhar e ver Cristo, porque você vai falar como Cristo, você vai andar como Cristo, você vai pensar como Cristo. Não tem como elas não verem que você veio de Cristo, do reino de Cristo. Isso só acontece através da relação, não tem jeito. O Evangelho, ele é transmitido. O Evangelho, ele é compartilhado. Se as pessoas não conviverem com você, ou se as pessoas conviverem com você e não reconhecerem a Cristo, você está buscando outra coisa, você está vivendo outra coisa, e não o Evangelho. A aparência diz alguma coisa? Nada. A pessoa em 5 minutos ela tem que saber se você é cristão ou não. 5 minutos de conversa, basta. Porque se ela não reconhecer Cristo naquilo que você fala, no jeito que você olha, você está vivendo o reino errado. A gente fala aqui na nossa igreja, a gente não garante nada a não ser uma coisa: o encontro com Cristo transforma vidas. Ele muda a vida, Ele muda o seu modo de viver. Isso não te garante dinheiro, talvez não te garanta o sucesso segundo alguns olhos, mas isso te garante uma vida eterna. Eu não sei como é que está a sua situação, como é que você está vivendo, mas que Deus ele possa te abençoar. Deus ele possa nos abençoar. Que nós possamos viver esse reino todos os dias. E que na oração diária, na nossa oração devocional, a gente possa falar com convicção: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Que nós possamos repartir, que nós possamos servir, que nós possamos ser os arautos do reino de Deus. Amém? Gostaria de orar com você. Que o Senhor ele possa nos conduzir em uma prática genuína. Que essa palavra ela possa entrar no nosso coração e fazer a diferença. Que essa palavra ela possa gerar frutos. E que em nome de Jesus nós possamos ter o coração cheio de gratidão. Que as pessoas elas possam olhar para nós e ver no nosso nome a assinatura Cristo. Que as pessoas elas possam perceber o Senhor através de nós. Que o favor que o Senhor tem derramado nas nossas vidas gere uma gratidão tão grande que ele venha fluir e as pessoas possam experimentar em nós aquilo que o Senhor tem feito. Nós te pertencemos, Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Porque o Senhor nos dá o sustento todos os dias. O Senhor perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas.
E isso faça com que nós venhamos compartilhar aquilo que o Senhor colocou em nós, que a gente compartilhe através, e que a gente perdoe as pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor venha nos livrar, Senhor, de todas as tentações do mal. Que as pessoas que estejam ao nosso redor sejam influenciadas por nós e não o contrário. Que a nossa mente ela possa estar voltada à sua mente, Senhor. Que nós possamos pensar e entender que o Senhor tem um plano para as nossas vidas, e que é esse plano que nós devemos seguir e obedecer. Que isso gere frutos, Deus, que não seja um discurso, mas que seja um modo de vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Altos céus, no mais profundo do mar, e mesmo se o medo chegar, Ele não nos fará mal, tu estás, porque nós estamos dentro do teu reino, nós estamos no teu reino, comigo. ao teu lado, Cristo. Nunca esteve longe de mim. Nós declaramos, Senhor, que nós pertencemos ao Senhor. O meu coração te pertence. 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 Pois tudo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, Pertence a ti, Deus. pertence a ti, só a ti, Deus meu. Pois tudo o que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa reunião. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Que ele se repita mais e mais vezes, e que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, para que venha o teu reino, para que seja feita a sua vontade. Nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Que todos aqueles que puderam participar ao vivo conosco, e aqueles que assistirão, Senhor, esse vídeo, que eles possam ser abençoados, que eles possam entender essa palavra, e que ela possa gerar frutos no coração das pessoas, em nome de Jesus. Que a nossa semana ela seja uma semana de disseminar o teu reino, de repartir a tua vontade. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Amém. E graças a Deus.